Tudo bem. É hoje. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera para falar sobre os não tão queridos animes. Os animes que decepcionaram em 2018. Gira aí esse negócio, essa tal de vinheta. Para começar, é importante a gente destacar uma coisa que eu sempre relembro quando eu faço algum vídeo que possa ser mal compreendido ou tenha algum cunho negativo no título, que é o seguinte: não importa o que eu gosto, o que eu não gosto, o que as pessoas gostam, o que as pessoas não gostam. No vídeo anterior, dos melhores animes de 2018, tinha gente brava porque eu gostei de um anime. Você compreende? Não faz nenhum sentido você ficar alterado porque alguém gostou de alguma coisa. E também não faz sentido você ficar porque alguém achou aquela coisa ruim. Aquilo continua existindo, você pode continuar assistindo, você tem os seus próprios gostos, suas próprias opiniões, suas próprias análises quanto àquilo. E é isso. Segue a vida. E mais uma coisa, estamos falando aqui sobre os animes que decepcionaram, o que significa que não necessariamente eles são os piores animes, que são terríveis, que são horríveis. Na verdade, grande parte deles são animes medianos, animes bons, do meu ponto de vista, mesmo que tenha um ou outro ali que... Por isso tenho decepcionantes, porque eles não atingiram alguma coisa que o seu público esperava, não conseguiram corresponder às expectativas, deixaram a desejar em alguns pontos, e é isso que a gente vai passar um a um aqui nesse vídeo. E não apenas animes que eu considerei decepcionantes, mas como a grande comunidade otaku, num grande geral. Como, por exemplo, o nosso primeiro da lista, que é Violet Evergarden. Violet, eu particularmente não terminei de assistir até o episódio 6, mas entendi de onde vieram as críticas. Violet é aquele anime que é maravilhosamente lindo. E só? Teve um hype gigantesco para quando esse anime fosse lançado, porque a gente tinha visto um teaser muito tempo atrás e a animação era maravilhosa, parecia que o clima ia ser incrível, não sei o quê, e isso foi entregue. Mas a grande crítica do mundo em geral quanto a Violet foi o seguinte: acabou sendo basicamente só isso. Se você tirar a arte bonita, a animação que tem alguns momentos de direção interessantes, não sobra muita coisa. É como se o anime não sobrevivesse na questão narrativa, na história que ele entrega, no jeito que ele entrega aquilo, se você tirar a arte. E, mais uma vez, não é um anime que eu assisti inteiro, mas essas foram as grandes críticas do mundo geral. E vamos para um próximo aqui, que eu nem tenho muito o que falar, e nem tem como colocar imagem, porque os caras são muito chatos. Estamos falando aqui de Tokyo Ghoul Re, ou RE. Os fãs esperavam que agora o anime ia voltar, ia pegar um novo corpo, ia contar uma história de não sei o que, mas pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei, foi muito confuso, os episódios não estavam numa ordem exata, ficava muito difícil de conseguir entender o que estava sendo passado. Afinal de contas, eram 180 capítulos de mangá que tentaram fazer em 2 temporadas de 12, uma temporada de 12 e uma de não sei quantos. Pouco tempo, muita coisa pra tentar passar e não conseguiram chegar, certo? E agora esse próximo é mais um dos que estão no bolo dos animes que eu não assisti inteiro, que eu não terminei de assistir, mas as pessoas falam sobre e depois a gente vai pro buraco que é um pouquinho mais embaixo. O próximo, Bunny Girl. Estou colocando aqui a contragosto, certo? Porque eu tenho certeza que muitos de vocês têm Bunny Girl como um dos animes favoritos desse ano, certo? Mas eu entendo o que as pessoas querem dizer. O que as pessoas dizem de Bunny Girl? Que ele entregou um negócio no começo e depois não sabe muito bem o que fazer, depois foi se perdendo. Uma coisa que eu concordo em partes, porque eu acho que o episódio 1, 2 e 3 são incríveis. Tanto que eu já citei várias vezes que poderia ser um filme, poderia ser uma ova, poderia ser uma coisa separada, contar a trajetória do Sakuta junto com a Mai, como que eles se conhecem, como que desenvolve aquele negócio e como que termina, com os dois ficando juntos e um monte de coisa, tendo ali a resolução daquele problema de física quântica. A questão é, depois daquilo, falaram, deixa eu botar mais problemas de física quântica e vamos criar um monte de coisa que pode acontecer. Aí virou quase que problema de física quântica do dia. Cada garota que tinha em volta dele ia surgindo um problema diferente, tinha que resolver aquilo e acabava ficando enjoativo. Principalmente por conta do Sakuta. O Sakuta, aquele personagem, se você ainda tá gostando até os dias de hoje, depois você assista Bunny Girl. Ele é
engraçadinho, ele é bacana nas interações dele, o jeito que ele é despojado, o jeito que ele é humano, até o terceiro episódio. Porque depois daquilo, você começa a se enjoar, você começa a falar, puta, já sei o que ele vai falar. Ai, caralho, esse cara não cala a boca, esse cara continua falando, não sei o quê. Essa foi a impressão que eu tive e acredito que da grande parte das pessoas que se decepcionaram com esse anime também, certo? Agora vamos pros outros. 他に言うことは? 踏んでもらえて幸せです。今私が聞きたいのはそんな言葉じゃない。好きです。 E nesses outros, vamos começar aqui com Hanebado. Hanebado, vocês sabiam que era uma das minhas maiores apostas desse ano. Eu assisti o primeiro episódio, fiquei maravilhado. Todo mundo ficou boquiaberto. Nossa, olha esse anime de badminton, como é bem feita essa animação. Olha essa sequência delas jogando o suor, a raquete batendo na bolinha. Tudo maravilhoso, maravilhoso, incrível, incrível. Primeiro episódio muito bom, mas a partir dali você percebe que era só o primeiro episódio mesmo. Entre o episódio 2 e o 10, não tem nenhuma partida que seja do nível de animação, nível de direção do primeiro episódio. Até aí tudo bem, mas o grande problema é o quê? A confusão na história que Hanebado quer te contar. Inicialmente você acha que é o quê? Temos o gênio prodígio e temos a garota esforçada. Até o terceiro ou segundo episódio. Depois a garota esforçada some e começa uma treta psicológica do gênio prodígio que não faz muito sentido. A personalidade dela não é exatamente bem construída. Eles te mostram o passado, mas tipo, não corresponde. Tipo, o tipo de ação que ela faz hoje em dia não justifica com o tipo de coisa que aconteceu. Aí você fala, nossa. As outros personagens, outras garotas que vão aparecendo, a menina que era criada pela mãe dela, surge lá do nada, querendo competir com ela. Aí você fala, nossa, o que tá acontecendo? Então você chega no episódio 10 e o anime simplesmente não comunicou nada. Ele não falou nada. Depois eles dão um jeitinho lá de resolver, ter um joguinho bonito e falar alguma coisa. Mas até ali, é tipo, olha só, tem um passado traumático porque a mãe abandonou por alguma razão e foi criar uma garota por alguma outra razão. 8 episódios de nada, tentando mostrar um pouquinho dos outros personagens de uma maneira bem porquinha assim, e acabou sendo isso. Não passa muita coisa, tinha um potencial bem grande, eu tava bem hypado pra esse anime, mas infelizmente... E o próximo é complicado. O próximo, vou até relembrar já do que eu disse pra vocês no começo do vídeo. Decepcionantes não necessariamente são os piores. Não fecha o vídeo, me ouve até o final desse bloco. De Megalobox. Megalobox foi aquele anime que eu assisti o primeiro episódio, eu assisti com um amigo meu. Falei, ó, esse é o melhor anime do ano. Porque ele realmente traz muitas coisas positivas. Desde a animação no estilo mais antigo, eu achei, porra, da hora estilo de arte, animação na arte no caso, que da hora estilo de arte, conseguiram trazer mesmo hoje em dia, fazer um negócio mais retrô, mais diferente, a construção daquele universo, da maneira que os pobres viviam lá e os ricos dentro daquelas pequenas cidades, a maneira com que tinha essa questão futurista trabalhada dentro do box, o box que evoluiu como um negócio onde as pessoas usam um gear automatizado para dar soco na cara uma das outras, e principalmente as discussões de Megalobox. Pobre, rico, não sou ninguém, tenho uma identidade, sou livre, sou preso. Todas essas coisas enriquecem aquele anime, mas depois analisando com calma eu vejo que todas essas coisas que são discutidas em Megalobox, tudo que Megalobox representa, as metáforas, as coisas que são colocadas dentro do anime, são muito maiores do que a realização do anime em si. Você entende o que eu quero dizer? Tipo, eu acho que ele se propõe uma coisa muito grandiosa, muito bonita, muito foda pra se discutir, e que, na verdade, ele não consegue fazer isso exatamente. Ele acaba predando a si mesmo em alguns pontos. Tipo, fala, ok, temos os Gears. Os Gears são muito fodas. A pessoa que não usa Gear vai morrer contra quem luta com Gear. Aí o Joe acaba lutando todas as lutas sem Gear. Ok, ele é o protagonista, ele é não sei o que, ele é o Gears Joe. Ele vai contra toda essa vertente da sociedade. Mas você vê que ele leva muita porrada. Ele leva muita porrada e não cai. Aí depois ele dá 2 socos na cara do sujeito e eles caem morto no chão. Caem desmaiado no chão e perdem a luta. E principalmente na questão de luta, até mesmo quem gostou muito de Megalobox, hei de concordar que o box é bem tristinho. Salvo alguns momentos que são muito fodas, como por exemplo o momento que o Joe levanta e o Gear vai caindo os pedaços no chão. Aquele momento é excepcional, muito bonito mesmo. E tem alguns outros momentos nesse estilo, nesse nível, mas no grande geral,
O boxe é meio entediante. O efeito sonoro da movimentação, eu nunca achei que eu ia falar sobre efeito sonoro escolhido pra representar, enfim, o som do soco, o som do vento do braço. É meio ruim. É meio, você olha, você assiste e fala, não, ok, os socos estão sem impacto. Não parece que os caras são muito rápidos. Não parece que aquele soco foi mais perigoso do que aquele soco anterior. E principalmente pra quem já assistiu Ippo, onde isso é da mais altíssima qualidade, a questão da luta, que coloca você numa imersão muito profunda naquele bagulho, é bem diferente. Sendo que poderia ter essas qualidades também dentro do próprio Megalobox. Então seria um anime que teria qualidades técnicas melhoradas, junto com essa discussão, que é uma discussão extremamente forte, extremamente pertinente, que é levantada pelo anime, mas ao meu ver, não conseguiu ser, como que eu posso dizer? Acompanhada pela realização da obra em si. E agora, por último, agora que vem a verdadeira treta. Jorge, é o seguinte, todos esses animes que eu falei até então, eles têm muitos pontos positivos em alguns momentos, principalmente o Megalobox. Mas esse, de agora, ele é o que eu colocaria como anime, não apenas anime decepcionante, mas anime ruim mesmo. Embora muitos de vocês tenham gostado, e eu queria que vocês me ouvissem por um tempinho, certo? Que é... Vocês já sabem o que é porque tá na thumbnail. Estamos falando aqui de Goblin Slayer. Goblin Slayer, eu ouvi falar dele um tempo atrás, o mangá Goblin Slayer, você precisa ler, é interessante, não sei o quê. Aí depois falaram, vai ganhar anime. Eu falei, vai ganhar anime, não vou ler o mangá. E acabou que é terrível. Terrível. Goblin Slayer, tem tanta... Na verdade, pensando bem, eu vou fazer um vídeo só sobre algumas coisas pontuais de Goblin Slayer, com mais calma, explicando, vou pegar cenas, explicar. Sabe aqueles vídeos que eu faço? Pegando cenas, pegando momentos, pegando coisas do anime, vou pegar de Goblin Slayer, só pra explicar o que eu achei de tão errado. Mas nesse vídeo, nesse momento aqui, eu quero meus 2 minutos, apenas pra falar sobre o quão terrível é aquilo, certo? A gente trata uma questão do universo que não é estabelecido. O maior problema de Goblin Slayer, um dos maiores, no meu ponto de vista, é a coesão. Goblin Slayer não tem coesão em nada. Nos personagens que andam separados pela guilda, nos personagens que andam no grupo do Goblin Slayer, entre o mundo que as pessoas vivem e elas mesmas, nada daquilo conversa, parece que tudo é pego de um universo diferente, assim, ó. A gente tem no começo do primeiro episódio, aquele grupinho que decidiu matar goblins numa caverna. Eles são uns moleque felizes, assim, parece que tá tudo muito bem, tudo muito tranquilo, parece que eles saíram num mundo medieval, tipo o anime da Slime, que é tudo colorido, tudo dá certo no final, tem umas coisas bacanas, coisas felizes, parece que é isso. Só que não é. O mundo do Goblin Slayer, claro, os goblins são os perigos que as pessoas não estão prestando atenção, mas não tem nada que não seja perigoso naquele mundo. Você viu no episódio 4, 5? O brother quase morreu por um rato. Tudo é perigoso naquilo lá. Não é como se os goblins fossem um perigo, não sei o que, e o restante fosse de boa. Tudo é perigoso. Os goblins, eles invadem fazendas, invadem vilas, matam os homens, estupram as mulheres e saqueiam tudo. Como que eles não são perigosos? Não, porque a sociedade não dá tanta bola pra isso, essa é a principal argumentação do anime, mas simplesmente não funciona. O Goblin Slayer parece que é o único que está dentro daquele mundo de verdade. O restante parece que é tipo um Isekai, que acabou de chegar um negócio, tipo ReZero, o Subaru. Acabou de chegar no mundo mágico falando, eu sou o bonzão aqui, não sei o que é maravilhoso, vai lá e morre. Só que no Goblin Slayer, as pessoas nasceram lá. Elas nasceram sabendo dos perigos da floresta, sabendo dos perigos da caverna, mas mesmo assim ignoram. Eu assisti 6, 7 episódios, que foi o tempo, enfim, depois da viagem eu não assisti, que é basicamente de eu sou o Goblin Slayer, eu odeio goblins, goblins me deixaram traumatizados. 1, 2, 3, 15 goblins. Terminamos por hoje. Goblin Slayer, não faça isso, não bote fogo nos goblins, como você é cruel. Isso a pessoa diz quando o Goblin está enfiando uma faca no pescoço dela. Você compreende a questão que eu falo da coesão? Fala, não, você prometeu pra mim que você não ia botar fogo nos Goblins. Você tá no mesmo universo que eu? Você tá vendo o que eu tô vendo? Você tá de zoeira com a minha cara? E eu não vou nem falar da questão da sexualização. Vou falar sim, da questão da sexualização das personagens. Do estupro do primeiro episódio, que é um negócio bizarro, horroroso. E de todos os outros, quase todos os outros episódios, começarem com uma cena eti. O segundo episódio, pulando com os peitos em cima do negócio da cerca, ela pelada em cima da cama.
Você tá no mesmo universo que eu, você tá querendo acompanhar a mesma história que eu tô acompanhando, que são de goblins terríveis que comem criancinhas no almoço? Aí depois no episódio seguinte, a garota que foi capturada pelos goblins, um take assim de baixo, subindo, o corpo dela inteiro, aquele corpo bonito, cheio de óleo. Velho, a menina tá amarrada, pronta pra ser morta, estuprada. Como que você tá mostrando aquilo de uma maneira tão sensual? Aí depois, a sacerdotisa tomando banho, chega a menina lá da justiça e elas estão nas termas, vários nuancezinhos mostrando os ângulos dos corpos delicados e bonitos. Você compreende o que eu quero dizer sobre estarmos falando de uma coisa, mas o anime tá mostrando outra? Tipo, não, o universo é triste, todos os monstros são perigosos, desde goblins, ratos, ogros, todos os bichos são perigosos. Ninguém ali é muito forte e sobrevive. O pessoal da guilda, tudo toma no cu, todo mundo se lasca. Mas ninguém tá percebendo isso, tá todo mundo feliz, tranquilo e vai desarmado lutar contra os bichos. Depois a gente pega um... Goblin Slayer é o único aqui que eu realmente considero muito terrível, embora, caso você tenha gostado, convido você a mais tempo, mais pra frente, reavaliar isso, ou assistir meu vídeo no futuro, que eu vou pegar algum momento específico e trabalhar em cima disso, certo? Porque eu nem falei aqui da direção, a direção é um negócio... Mas, novamente, essas são apenas minhas opiniões sobre esses animes, meu ponto de vista e ponto de vista, enfim, das pessoas, num grande geral, em alguns desses animes, certo? Isso não impede você de gostar de nenhum deles, embora Goblin Slayer talvez, não impede, certo? Então você pode ficar tranquilo, continuar gostando, continuar assistindo, afinal de contas, o anime está aí. Mas qualquer tipo de anime, bom, ruim, terrível, brilhoso, preto e branco, pode servir para muito tipo de aprendizado. Então é isso, deixem embaixo nos comentários quais que vocês não gostaram esse ano, quais que te decepcionaram e quais que vocês acharam os piores, certo? Paz no coração e vejo vocês no sábado. Tchauzinho. Caso você volte, né? Porque eu falei tanto de Goblin Slayer que você for um fã roxo, vai falar, aquele maldito, ele não pode falar do meu anime.